Olá, gente, sejam bem-vindos ao vídeo tutorial da nossa planilha de avaliação do clima organizacional em Excel 5.0. Gente, essa é a melhor ferramenta que existe hoje para identificar o grau de satisfação. Ou seja, investir nessa ferramenta, na satisfação do funcionário, enfim, da equipe, é a melhor maneira de melhorar os resultados dentro da empresa, tá bom? Então foi pensando nisso que nós da Visual Planilhas desenvolvemos uma ferramenta fantástica, tá bom? E esse vídeo, na verdade o vídeo de funcionamento será dividido em 3 partes, né? Essa primeira parte nós vamos falar um pouco sobre o cadastro e as perguntas, e os demais vídeos vão tratar dos outros assuntos de funcionamento da planilha, tá ok? Então esse é o primeiro vídeo da série que nós estamos aqui montando para ensinar como se trabalhar com ela, tá certo? Então, para a gente dar início, nós vamos clicar aqui na parte do cadastro e vocês vão ver que o cadastro se divide em 3 partes. Tem os gerais, né? Tem as respostas e tem os grupos, tá bom? É importante a gente procurar entender cada uma dessas partes direitinho para não ficar com dúvidas, né, na hora de trabalhar com a planilha, tá certo? Então, o que acontece? Isso aqui são os setores da empresa, tá bom? Setores, as áreas, enfim. É importante que você possa definir os setores que a sua empresa ela tem. Você pode trabalhar aqui com quantos setores, quantas áreas você precisar, tá bom? Não existe um número definido, pode cadastrar quantos você precisar. Aqui no nosso modelo, por exemplo, estamos com 10, tá certo? Aqui são os anos trabalhados, você tem aqui até 2040 para trabalhar com essa planilha, tá certo? E essa porcentagem do clima aqui vai fazer mais sentido eu explicar para vocês um pouco mais na frente, tá bom? Então eu vou deixar isso aqui mais para frente. Essa parte do desempenho é interessante porque é justamente aqui que você vai administrar, vamos dizer assim, o desempenho percentual da sua empresa, como é que você quer. Aqui no nosso modelo, por exemplo, nós trabalhamos assim, nós colocamos excelente como 100%, péssimo como 10%, né? Então são os dois extremos. Você pode ajustar isso aqui, tá bom? E pode ajustar também esses percentuais. Fica de acordo de como a empresa ela pretende trabalhar, tá certo? Então esses percentuais, se você achar que o bom não é 70%, mas sim 90%, então você vai definir aqui 90%, tá bom? Então é muito importante você definir aqui a porcentagem que você espera poder trabalhar, tá certo? Então, feito isso, nós vamos aqui para as respostas. Bom, a planilha trabalha com 4 tipos de respostas. Nós temos a dicotômica, tá bom? Que é sim ou não, tá certo? Nós temos aqui a matriz, que você pode até definir a que você também quer. Aqui você pode escolher até 10 matrizes, se você quiser. Nós colocamos aqui as principais, que são as mais usadas nas pesquisas de clima, tá bom? E aqui nós temos o do tipo NPS, que avalia de 0 a 10, e nós temos a do tipo ranking, que vai do primeiro aqui até o 10º lugar, tá bom? Então, nós vamos explicar um pouco essas respostas um pouco mais na frente, quando formos falar das avaliações também, tá certo? Bom, e por último, a parte de cadastro, nós vamos ter aqui a parte dos grupos. Então, essa parte dos grupos é um diferencial enorme que nossas planilhas têm, né, em relação a outras também no mercado. Você pode cadastrar aqui até 8 grupos, tá bom? Que você queira pesquisar da sua organização. Aqui, por exemplo, eu coloquei os principais, tá bom? Que são analisados durante a pesquisa de clima, mas isso você pode também definir na sua organização. Você vai cadastrar até 8 grupos que você queira avaliar, e dentro desses grupos você vai colocar também aqui, vamos dizer que sejam os fatores deste grupo que você vai trabalhar em cima deles, fazendo as perguntas necessárias, tá bom? Então, por exemplo, aqui, se eu vim aqui para, sei lá, liderança,
Então, eu vou ter aqui, ó, relacionamento com a chefia e a estrutura organizacional. Mas eu posso colocar aqui mais, tá bom? Então, até 10 aqui eu posso colocar para cada grupo que eu definir. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, no próximo passo, já que nós terminamos o cadastro, nós vamos agora para as perguntas, para fazer mais sentido aquilo que nós falamos. Tudo bem? Existem 2 tipos de avaliações em nossa ferramenta de pesquisa de clima, tá bom? Nós vamos explicar um pouco sobre essas avaliações quando estivermos falando sobre isso aqui, no próximo vídeo. Mas de antemão, nós vamos explicar um pouco as perguntas que serão feitas nas avaliações, tá certo? Na primeira avaliação, você vai definir aqui o grupo, tá bom? Que nós cadastramos anteriormente, você define o grupo que você queira perguntar, né? Avaliar. E você vai escolher a categoria desse grupo, tá bom? Lembrando que você pode cadastrar até 10 categorias. Então, você escolhe aqui o grupo, a categoria, e você depois vai fazer a pergunta. Então, essa pergunta, a nossa ferramenta já tem as perguntas elaboradas, tá bom? Para a maioria das empresas, vamos dizer assim. Mas, claro, que você também pode definir as suas perguntas da maneira como você achar melhor para o tipo de empresa que você atua, tá certo? Então, você aqui escolhe o grupo, a categoria, tá bom? E aqui você faz a pergunta. E aqui é o tipo de resposta. Eu vou querer a dicotômica, matriz ou NPS, tá bom? Então, você aqui vai escolher qual é a que você vai querer, tá certo? Aqui, por exemplo, eu vou deixar matriz ou vou deixar dicotômica. Isso vai depender da pergunta que eu fizer, tá ok? E da categoria que eu escolher, tudo bem? Então, é isso. Você pode cadastrar aqui, ó, até 60 perguntas, tá bom? Então, até 60 perguntas é possível você cadastrar para poder você fazer a pesquisa. Muito bem. Esse primeiro tipo de avaliação, ele só é permitido para respostas desse tipo. O segundo tipo de avaliação, ele é muito importante também, gente, porque é o tipo de avaliação ranking, que nós vamos ver um pouco mais na frente no próximo vídeo. Mas nesse tipo de avaliação de ranking, você tem até 6 perguntas, tá bom? Que você pode fazer. Mesma coisa, você vai escolher um grupo aqui, a categoria, tá certo? E você vai fazer aqui a pergunta. Então, são até 6 perguntas do tipo ranking. E aqui são os fatores que você vai analisar durante essa avaliação, né? Por exemplo, falta de reconhecimento, impossibilidade de crescimento profissional, falta de autonomia, ambiente de trabalho ruim, o trabalho que realizo, enfim, né? Autonomia no trabalho, prestígio de empresa. Você pode escolher aqui até 60 fatores para você trabalhar na avaliação do tipo ranking, tá bom? Aqui você coloca o líder responsável, que é o líder que está à frente dessa pesquisa, tá bom? Dentro da empresa. E é isso. No nosso vídeo que você está vendo aqui, nós vamos nos concentrar apenas, por enquanto, nisso, tá bom? Que são o cadastro e as perguntas. No nosso próximo vídeo, nós vamos ver um pouquinho a respeito de como funciona a avaliação. Tudo bem? Até lá, pessoal!